a senhora Sandra Maria Baccara de Araújo, doutora em Psicologia, para a sua exposição. Bom, boa tarde. Eu quero agradecer o convite, especialmente à Faculdade de Processos, que me convidou, a possibilidade de estar aqui. De repente, uma psicóloga no meio de tantos advogados, né? Cadê o equilíbrio, tempero? Quem sabe, deputado. Mas eu tenho uma história nesse tema. Eu tenho uma tese de doutorado em que eu fui perguntar aos juízes e promotores da vara de infância ou ligados à vara de infância se eles se percebiam representando a função paterna no exercício do seu trabalho. Esse trabalho foi executado, ele foi defendido em 2006, 9 anos atrás. E naquele momento eu tive muitas surpresas. Já se falava em redução da maioridade penal naquele momento. Mas eu também já estudava como psicóloga, fui psicóloga infantil e do adolescente durante muitos anos, parei há pouco tempo, hoje só trabalho com adulto. Eu também já insistia naquele momento que havia muito mais a ser olhado nesse aspecto, no que eu chamo da função paterna. Eu não estou falando do pai biológico. Eu estou falando da lei, eu estou falando do modelo, eu estou falando da referência. E eu estou falando também de um adolescente que vivencia um momento de transição na sua vida e que o ECA nos dá, né? Pelo ECA, ele tem 6 anos para vivê-lo, e se ele tem uma medida de internação de 3, corresponde à metade da vida adolescente dele, né? E que esse garoto vivencia no Brasil uma realidade que já foi falada aqui a tarde inteira e que eu quero reforçar. A maior causa de morte adolescente no Brasil é a morte violenta. Homicídio, suicídio, acidente. Depois vêm as doenças. Matamos o nosso adolescente. E como foi vastamente dito, ele é o adolescente pobre, negro, morador das periferias e de baixa escolaridade. Quando eu fazia o meu doutorado, indo uma vez a Juiz de Fora visitar minha família, eu parei na livraria do aeroporto e fui comprar um livro para que eu pudesse descansar minha cabeça. Um livro me chamou a atenção pela capa. Um livro que se chama Cabeça de Porco. Naquele momento, foi uma pesquisa realizada no Brasil pelo MVBio e o Celso Ataíde, que foi pesquisar os adolescentes que vivenciavam o tráfico de droga. E esse livro é discutido pelo Luiz Eduardo Soares. Esse livro quase se tornou o livro base da minha tese. E eles levantam ali questões que o autor que eu trabalho, que é Donald Winnicott, já me ensinava, que diz, e o ministro hoje falou, da invisibilidade desse adolescente. Eu estou falando desse adolescente que mais morre no Brasil. Esse adolescente que, quando a gente passa na rua ou para, né, num semáforo, a gente fecha a janela com medo dele. Existe uma pesquisadora brasileira, a Takeuchi, que é do Rio Grande do Norte, que tem um livro muito bonito que chama No Outro Lado do Espelho. A Takeuchi diz ela fez na época um trabalho com meninos e meninas de rua, e uma frase ficou muito marcada para mim. É uma frase de um adolescente. Eles tinham um acordo de não furtar, né, de não cometer um ato infracional. E eles chegam para ela e dizem, nós hoje furtamos. E ela vai saber por quê. E ele diz, porque aquela dona, quando passou por nós, ela virou e ela ia atravessando a rua. E aí nós paramos e dissemos a ela, nós não íamos roubá-la. Só vamos te roubar porque você se recusou a nos ver. A frase é minha, né? É claro que como foi dito é de outra forma. Essa invisibilidade com que nós colocamos o nosso adolescente em conflito com a lei, ela é cruel.
eu entendo, segundo as bases de Winnicott, que até o ato transgressor é um pedido de ajuda, é um grito de socorro. O nosso adolescente, ao transgredir, a nossa criança, ao transgredir, porque o Winnicott não entende a tendência antissocial só como o ato infracional, ele está pedindo pai, mãe, lei, ordem, disciplina, coisas que faltam para nós. Na época que eu fazia a minha pesquisa, então o juiz da vara de infância me disse um dado que me surpreendeu. Ele disse: Sandra, vai lá, na época ainda era o CAGE, vai lá no CAGE, no dia de visita, e conta quantos pais estão presentes lá. Você vai ver mães e avós. Eu vi hoje, com uma estatística, enquanto eu me preparava, né, uma estatística de hoje, a mesma coisa. Continuamos negando ao nosso adolescente, à nossa criança, porque ele vai transgredir dos 12 aos 18, já como um fruto de toda uma história, né? Se falou aqui hoje, então baixa para 16, para 14, para 8, porque vai ser a mesma coisa. Ele vai transgredir porque faltou a ele amor, limite e ordem. Faltou referência. As nossas crianças, os nossos adolescentes, e aí eu não estou dizendo do pobre, porque o que ia ao meu consultório é o rico, é o de classe média, média alta, era esse que eu atendia no meu consultório. Ele dizia para mim: Sandra, meu pai e minha mãe não gostam de mim. Eu dizia para ele: mas cara, como? Seus pais estão aqui, te colocaram, trouxeram para eu te ajudar. Ele dizia: olha, eles me diziam, tanto faz para eles o que eu faço. Quem de nós, enquanto adolescente, não chegou em casa 10 minutos antes da hora que os nossos pais marcaram? Não ficamos fazendo hora para entrar 10 minutos, meia hora depois, e fizemos, por acaso, né, um barulho dentro de casa? O que nós queríamos saber? Será que eles estão se dando conta de que eu cheguei? Será que realmente eles se importam comigo? Era isso que os adolescentes me diziam quando me afirmavam: meus pais não estão nem aí para mim. Se eu chego, se eu não chego, se eu atraso, eles me trazem aqui, Sandra, para você me dar conta de mim. E eu dizia aos pais: não adianta me pagar se eu não consigo ter vocês comigo. Esse gesto, esse pedido de socorro, é o que nós precisamos pensar quando nós falamos desse adolescente em conflito com a lei. Diminuir a maioridade penal não vai resolver nada se nós não atacarmos a base. Nós estamos jogando a água suja do banho com o bebê dentro. Nós estamos atacando o cume da pirâmide. A base está aqui. E a base é educação, saúde, respeito, família, sim. Né? Famílias, como a gente gosta de chamar. E hoje nós precisamos olhar também por um outro aspecto. Em dezembro foi promulgado a Lei da Guarda Compartilhada no Brasil. Continuamos hoje, em junho, a ter uma enorme resistência contra a guarda compartilhada. O que ela significa? Ela significa dar à criança e ao adolescente o direito de ter pai e mãe junto com ele. Até hoje, continuamos tendo juízes, promotores contra a guarda compartilhada, apesar dela ser a lei, dela ser a regra hoje. Continuamos negando às nossas crianças o direito de estar com seu pai e sua mãe, e não ou. Alienação parental, que é um dos grandes problemas que vivemos no direito de família. Eu sou psicóloga, mas eu trabalho muito com a psicologia jurídica hoje. Alienação parental
é reforçada pela guarda unilateral. Nós temos pesquisas internacionais que provam que as crianças que vivem em guarda unilateral transgridem muito mais do que as crianças e adolescentes que vivenciam a guarda compartilhada, porque não perdem a referência do pai e da mãe. Então, eu vou ser rápida, e eu quero terminar dizendo a vocês de uma experiência ainda da minha tese, onde a gente vivenciou um projeto lindo que foi feito pela UNB e pela Vara da Infância, que se chamou Projeto Fênix, onde se atendeu 100 famílias de adolescentes em conflito com a lei, usuários e ou traficantes de droga. E uma fala desses adolescentes ficou muito forte para mim. E eles diziam: nós vivemos uma realidade de 3 Cs. Esse é o nosso futuro: cadeia, cadeira de rodas e cemitério. Diminuir a maioridade penal, eu não tenho dúvida, só vai reforçar esses 3 Cs: cadeia, cadeira de rodas e cemitério. Nós precisamos devolver ao nosso jovem, ao nosso adolescente, à nossa criança, a esperança, porque ele transgride quando ele perde a esperança. Ele vai para o crime quando ele perde a esperança. Só mais uma coisa. Eu trabalhava no PRODEC, que é um órgão da UNB, e naquela época, hoje o PRODEC é um órgão de curso, de pesquisa, mas na época a gente fazia atendimento à população. E eu recebi um adolescente de 13 anos de idade, que ele era não era nem um avião, porque ele não pegava a droga, ele pegava a pessoa e levava à casa do traficante. E em troca, ele recebia, na época não era o crack ainda, era a merla, ele recebia a merla para o seu uso. E quando eu fui conversar com esse menino, ele me disse a seguinte pérola: ô tia, o traficante da minha quadra, em muito pouco tempo, ele tem um carro zero, uma moto Kawasaki 1000 e um casaco de couro. A senhora tem? E eu disse a ele: não. O carro eu tenho um velho, mas que me resolve bem. Moto eu nunca terei porque eu tenho medo. Casaco de couro eu posso ter, mas eu acho que aqui em Brasília não vale a pena. Eu tenho uma coisa que eu tenho certeza que o traficante da sua quadra não tem. Ele disse: o quê, tia? A tranquilidade de fechar a porta da minha casa à noite e dormir, porque eu não vou, a polícia não vai entrar, a quadrilha rival não vai entrar, o meu inimigo não vai entrar para me matar. Será que o traficante da sua quadra tem? Foi o único argumento, naquele momento, que eu encontrei para dizer àquele menino que a morte, porque a morte do adolescente em conflito, a morte para o adolescente em conflito com a lei é a realidade, que a morte eu não esperava para aquele momento, que eu tinha uma expectativa de vida, tanto que eu estou aqui nos meus 62 anos, espero chegar bem mais longe, que a morte para mim não era a realidade imediata, mas que para o traficante da quadra dele era. E que ele podia ter uma outra expectativa, ele podia ter esperança de que o mundo lhe desse o amparo que a vida não dava. Porque a marginalidade, né, o conflito, a transgressão é fruto da desesperança. E nós somos, enquanto sociedade, também responsáveis por essa desesperança. Por isso eu digo não à redução da maioridade penal. Obrigada. Agradeço à doutora Sandra Maria Bacara de Araújo pela sua exposição e passo a palavra ao senhor Elias Miller da Silva, diretor e advogado da FENEM, Federação Nacional de Entidades Oficiais Militares e Estaduais, para a sua exposição. 15 minutos.